Nesta videoaula, eu quero apresentar o capítulo 7º do livro Poliarquia, do Robert Dahl. Este capítulo se chama Subculturas, Padrões de Clivagem e Eficácia Governamental. Já no início do capítulo, o Robert Dahl ele desenvolve o argumento de que qualquer sistema está em perigo se ficar polarizado entre diversos grupos fortemente antagônicos. E ele diz ainda que há conflitos com que um sistema político competitivo, ou seja, uma poliarquia, não consegue lidar. Então, ele coloca de saída a seguinte questão: alguns países seriam então menos propensos do que outros a ter regimes competitivos, porque eles estariam vulgarmente sujeitos a clivagens particularmente favoráveis à polarização aguda. Então, a questão vai girar em torno das clivagens e da existência das chamadas subculturas, né, étnicas, sociais, religiosas, etc., que possam vir a existir num determinado país, num determinado território, e ele vai discutir, investigar até que ponto, de fato, essas clivagens, essas subculturas podem levar, inclusive, à falência, à derrocada da poliarquia. E aí a pergunta é bem clara, né? Então gira em torno de verificar de fato se alguns regimes, e principalmente os regimes competitivos, as poliarquias, podem ou não lidar com a questão de extremas clivagens, né? E lidar com a existência de várias subculturas ou de até mesmo diversidade culturais, religiosas e etc. Então, além disso, ele faz no início do capítulo uma crítica ao marxismo, porque, segundo ele, Robert Dahl, a preocupação com conflitos de classe tendem a desviar a atenção de outras diferenças, né, de outras questões, como, por exemplo, as diferenças religiosas, de língua, de raça, de grupo ético e até mesmo de região. Então, o Robert Dahl chega a reconhecer que diferenças de classe são importantes, mas trata-se apenas de mais um fator. Então, a gente deveria também atentar para a importância de outros fatores, né, como os citados, e a sua relação com a poliarquia. Aí ele diz que parece fora de dúvida que o pluralismo subcultural exerce frequentemente uma perigosa tensão na tolerância e na segurança mútua exigida por um sistema de contestação pública. Então, ele não está deixando de reconhecer, pelo contrário, ele está reconhecendo que o chamado pluralismo subcultural pode trazer, sim, muitos problemas para a poliarquia. Mas aí na sequência ele vai então sempre, né, desenvolvendo certos argumentos que ele até vai contestar mais adiante. Ele vai dizer que a poliarquia ela é mais encontrada em países relativamente homogêneos do que em países com uma grande dose de pluralismo subcultural. Então ele vai inclusive apresentar uma série de dados, né, uma série de tabelas nesse sentido. Aqui eu estou reproduzindo apenas uma das tabelas apresentadas, né? Ele está de fato mostrando que há menos ou poliarquias, né, em regimes onde você tem uma pluralidade cultural mais extrema, mais acentuada, e um número maior de poliarquias, né, em situações de menor pluralismo subcultural. Então, a tabela faz exatamente essa relação, né, poliarquia e pluralismo subcultural,
aqui a quantidade de pluralismo subcultural. Então, aqui no caso de países com baixo, né, pluralismo subcultural, então foram levantados 26, né, países, e desses 26, 15 são ou foram classificados como poliarquias e quase poliarquias, né? Então correspondendo a 58% do total. No outro extremo, foram levantados 33 países, né? E desses 33, aqui países com um pluralismo subcultural extremo, né? Então é o outro lado, né, da tabela. Então, desses 33 países, apenas 6 podiam ser classificados como poliarquias e quase poliarquias, né? Então, apenas 6 corresponde a apenas 18% desses 33. Então, o que ele de fato está mostrando? Que a poliarquia está mais presente em países com menos ou com uma baixa, né, quantidade de pluralismo subcultural, e bem menos presente, a poliarquia está bem menos presente em países com um nível extremo ou bem mais alto, né, de pluralismo subcultural. Então, de fato, ele está reconhecendo esses dados, né, essa realidade, mas, no entanto, o que é fundamental para a análise do Robert Dahl é o que ele vai colocar, né, na sequência, quando ele diz que, entretanto, se é verdade que um sistema político competitivo é menos provável em países com uma dose considerável de pluralismo subcultural, seria ir longe demais afirmar que ele é impossível ou que o pluralismo subcultural necessariamente afasta a possibilidade de uma poliarquia inclusiva. Então, apesar dos dados mostrados e das dificuldades, segundo o Robert Dahl, é possível a institucionalização de uma poliarquia, mesmo em uma realidade de alto nível de pluralismo subcultural. Então, ele vai dizer ainda que uma política competitiva pode existir mesmo em países com um grau considerável de pluralismo subcultural. Então, é possível a poliarquia lidar, né, com uma situação de alto nível de pluralismo subcultural. E aí ele cita vários exemplos, né, como o da Bélgica, o do Canadá, o da Índia, o da Holanda, todos países que têm que conviver e instituir, né, um sistema político, no caso, instituíram poliarquias, né, mas sempre lidando com um nível bastante acentuado, né, do que o Dow está chamando aí de pluralismo subcultural. Na sequência, então, o Dow vai especificar, né, como lidar com com esse alto nível, né, de pluralismo subcultural, como construir, né, instituições, né, que lidem, né, com essa realidade. Então, ele fala em 3 condições para um país com pluralismo subcultural considerável manter seus conflitos num nível suficientemente alto para garantir uma poliarquia, né? Então, 3 condições. Quais seriam essas condições? Então, a primeira condição gira mais em torno do arranjo institucional, né? Então ele vai dizer, é mais provável que o conflito seja mantido em níveis moderados se nenhuma subcultura étnica, religiosa ou regional for indefinidamente privada da oportunidade de participar do governo. Então é necessário a criação, né, de instituições que permitam que permitam que todas as clivagens, né, todos os grupos, todas as subculturas, né, participem do sistema político. Né? Então, ele cita, né, como modelo, não modelo, mas exemplos de países que teriam conseguido, né, avançar nesse tipo de arranjo institucional,
a Bélgica, a Holanda, a Suíça e até mesmo a Índia. Né? No caso da Índia, tem uma passagem interessante que ele vai defender a tese de que a força, né, do sistema indiano está justamente na presença de várias clivagens é, culturais, religiosas, né, que não permite que uma clivagem seja, digamos assim, né, hegemônica. Né? Então, ao contrário do que poderíamos pensar, né, a diversidade cultural, étnica, religiosa da Índia estaria justamente, né, a força, né, estaria justamente nessa diversidade que não permite que o único grupo, uma única clivagem, seja hegemônica, né, e exerça, portanto, o monopólio, né, do poder. Então, isso ele está dizendo aqui nessa passagem. Né? Ele completa ainda, né, esse tópico dizendo que a condição de que nenhuma subcultura fique indefinidamente privada de participar do governo pode ser preenchida de duas maneiras. Né? Então, ele fala aqui em dois tipos, né, de arranjos institucionais. Então, primeiro, ele diz por um sistema orientado para a unanimidade. Aqui o exemplo é a Suíça, né, no qual cada grande partido é representado no governo. Então, segundo o Robert Dahl, o sistema da Suíça, o sistema político, é baseado, né, nesse quesito da unanimidade. Ele possibilita, né, que todos os grupos, né, participem do governo, né, ao mesmo tempo, né, digamos assim. Então, essa seria assim a base, a essência, né, desse arranjo institucional da Suíça, né, que permite, né, a participação, a representação no governo de todos os grupos, né, ou de todos os cantões, né, como nós reconhecidamente chamamos, né, no caso da Suíça. Ou ainda, né, vai dizer o Robert Dahl, como na Bélgica e na Holanda, né, por um sistema de alternância de coalizões que permite que cada grupo mude de oposição para governo. Né? Então, já no caso desses países, Bélgica e Holanda, seria promovido, né, a alternância, né, dos grupos no governo. Né? Ora seriam oposição, ora seriam governo. Né? Então, é um outro arranjo, um outro sistema, mas que, segundo Robert Dahl, permite lidar, né, com essa questão, com essa complexidade das clivagens e da existência de subculturas no mesmo país. Né? O segundo requisito para reduzir, né, conflitos de um país com o pluralismo subcultural considerável é um conjunto de entendimentos, né, segundo o Robert Dahl, que proporcione um grau relativamente alto de segurança às diversidades subculturais. Então aqui também ele não deixa, né, de estar falando de instituições, né, mas seria também um entendimento, por exemplo, a um tipo a chamada representação proporcional, né, das principais subculturas, né, no âmbito não só do legislativo, mas inclusive no executivo, né, na ocupação dos cargos no executivo. Ele dá como exemplo aqui o caso da própria Suíça e da Áustria. Né? Então, segundo o Robert Dahl, nesse caso, né, cada clivagem, cada grupo, né, étnico ou linguístico seria representado de forma proporcional, né? Tanto no âmbito do legislativo quanto no âmbito da ocupação dos cargos no poder executivo. Então, aqui, apesar dele estar falando, né, de nível de entendimento, também estamos falando, né, da adoção de uma determinada instituição, né, aqui no caso a chamada representação proporcional, né, para lidar com essa questão da existência
de várias subculturas ou clivagens no mesmo país. O terceiro requisito é não só mais conjuntural, segundo o Robert Dow, né, como também mais difícil de ser precisamente enunciado. Então, ele vai dizer que as chances de uma poliarquia são maiores se o povo de um país acreditar que uma poliarquia é efetiva no atendimento de reivindicações relativas aos principais problemas do país. Então, aqui ele está atentando para a importância do regime, né, de resolver problemas, né, de apontar soluções para o problema. Né? Então, a existência, a permanência, né, na verdade, não só da poliarquia, mas de qualquer regime, né, está muito ligada à solução de determinados problemas, né, que a população de fato espera, né, que sejam resolvidos. Né? Então, ele está dizendo, ó, este requisito, né, da solução de problemas não é um requisito exclusivo da poliarquia. Né? Então, ele diz, ó, um sistema que funcione por unanimidade, aqui já está trazendo um outro problema, né? Um sistema que funcione por unanimidade e veto de minorias pode ser uma receita perfeita para o imobilismo do governo, em que os problemas principais ficam sem soluções. Então, é claro que num regime com várias clivagens, né, o sistema deve estar preocupado em proteger, né, os interesses, né, os direitos das minorias, mas ele também não pode construir, né, a ideia ou ser pautado, né, na ideia e na prática, né, de veto, né, por parte das minorias, porque se o sistema sempre estiver predisposto a vetos, né, ele evidentemente não vai ter condição de levar adiante uma determinada agenda, de solucionar problemas, e claro que isso vai impactar, né, a legitimidade e, de fato, a existência do sistema. Né? Então, é preciso que haja um entendimento, né? Um sistema voltado para a solução de problemas. Todo sistema tem que promover, né, esse aspecto, evidentemente, e ele não pode, né, cair em um sistema baseado apenas o que proporcione vetos, né, recorrente por parte das minorias. Então tem que proteger os interesses, né, e os direitos das minorias, mas também tem que ser um sistema organizado no sentido também de resolver, né, os problemas que a sociedade espera. Então, ele diz, ó, os sistemas com acentuado pluralismo subcultural podem se deparar, então, com um conjunto de escolhas infelizes e trágicas. Né? Então, um sistema que tem que lidar com essa realidade do pluralismo subcultural, ele tem, como eu coloquei, ser organizado no sentido de proteger, né, todas as subculturas, mas também ter condições de solucionar os problemas esperados, porque boa parte da sua legitimidade também vem daí, né, da capacidade, né, de solucionar os problemas. Né? Como dito, espera-se isso não só de uma poliarquia, mas de todo um regime. E de uma poliarquia que conviva, né, com baixo nível de pluralismo, né, subcultural, e espera-se isso também de uma poliarquia que conviva com altos níveis de pluralismo subcultural. No final desse capítulo, o Dow coloca o tema, né, das instituições políticas e eficácia governamental. Né? Então, ele coloca algumas questões já colocadas, né, no início do livro. Né? Então, ele pergunta até onde as instituições políticas são um mero resultado de todos os outros fatores que foram aqui discutidos, ou se elas próprias são, em certo grau, um fator independente. Então, é a questão de que até que ponto as instituições
políticas são um mero reflexo, né, da questão cultural, da questão econômica, das questões históricas, ou se elas exercem, né, um papel ao lidar com todas essas questões. Então, de fato, o Dow está colocando que as instituições políticas não são um mero epifenômeno, ou seja, não são um mero reflexo, né, das questões econômicas ou das questões culturais, mas que as instituições políticas têm um papel, né, fundamental, né, na condução, no que diz respeito em lidar e resolver, né, problemas, seja na ordem da cultura, da religião, ou aqui, né, das clivagens subculturais, ou no âmbito das questões econômicas, históricas, né? Quer dizer, as instituições políticas não podem ser encaradas como um simples reflexo, né? De questões, por exemplo, de classe, né? Elas devem ser encaradas como instituições que têm, né, uma certa autonomia, inclusive para lidar, né, com essas questões ou com esses temas, né, e variáveis que nós acabamos de mencionar. Então, o Dow, né, como ele está dando bastante importância à questão institucional, né, ele vai dizer que as poliarquias, há dois tipos, né, de arranjos institucionais que parecem trazer importantes consequências para a eficácia do governo, né? Então, o Dow ele vai estimular dois tipos, né, de estudos, né, no âmbito das instituições e que são fundamentais, né, para a existência da poliarquia e para ela lidar, né, com as questões mencionadas, né, na ordem econômica, da cultura, da história e etc. Então, qual seria aí o primeiro tipo, né, de arranjo que ele está mencionando? Então, ele vai dizer, o primeiro, o relacionamento entre o executivo, né, e outras forças políticas, em especial o relacionamento entre o executivo e o legislativo, né? Então, ele vai chegar até a escrever um pouco nesse capítulo, né, como que ao longo do tempo o poder executivo, né, ele vai se fortalecendo, ele vai recebendo novas prerrogativas, né, e o quanto é importante essa relação entre o legislativo e o executivo. Inclusive, essa ideia, né, o estabelecimento da importância, né, dos estudos em torno aí dos poderes, em especial do legislativo e do executivo e a relação, né, entre esses dois poderes, estimulou, né, muitos trabalhos, né, dessa ordem, inclusive no Brasil, né? Então, o Dow está dizendo, esse é um tipo de arranjo institucional importante, né, o que gira em torno aí da relação entre executivo e legislativo. Um outro arranjo importante que deve, segundo Dow, ser estudado e vem sendo estudado é o tema do sistema partidário, né? E principalmente em relação à questão da fragmentação e dos problemas que um sistema partidário altamente fragmentado pode trazer, inclusive para a existência da poliarquia, né? Então, o Dow também estimulou, né, as pesquisas em torno do sistema partidário, né? Então, ele está alertando aqui, ó, que um sistema partidário fragmentado pode estimular uma perda de confiança na democracia representativa e na disposição de tolerar conflitos, né? Então, muitos países, né, ele vai dizer, ó, um terço, né, das poliarquias tem um sistema bipartidário, né? Então, procuraram, né, escapar, né, da fragmentação extrema, da fragmentação partidária excessiva, né, adotando um sistema bipartidário. Outros países, né, cerca de 2/3, né, das poliarquias, né, procuraram fugir a esse tema, né, a esse problema, melhor dizendo, da fragmentação excessiva, adotando, ora, um sistema, né,
com 2 partidos grandes e vários pequenos partidos, um partido governamental dominante e a oposição fragmentada, uma coalizão especial dos 2 principais partidos, ou até mesmo um sistema de alto nível de consenso orientado para a unanimidade. Né? Então, são aqui, nesses 2 terços restantes, né, arranjos, digamos assim, intermediários, mas que procuraram escapar, né, do problema de um alto nível de fragmentação partidária que pode, segundo Dow, né, levar, né, à perda de confiança na democracia representativa e até mesmo na disposição de tolerar conflitos políticos. Né? E no final, então, ele diz, ó, mas os países que experimentaram a política competitiva nem sempre conseguem impedir a fragmentação do sistema partidário. Né? Então, não é apenas uma questão, né, de vontade, né, a de impedir esse problema da fragmentação. Muitos países não conseguiram, né, fugir a esse tipo de problema e estão às voltas com o mesmo. Né? Não preciso aqui dizer que o Brasil é um dos principais países que precisam lidar com a questão da excessiva fragmentação partidária e através, né, do, dos estudos, né, promovidos, né, pela ciência política brasileira e não só brasileira, a gente percebe o quanto, né, o fato do Brasil ter um sistema partidário muito fragmentado, o quanto isso traz problemas, né, principalmente na ordem aí da tomada de decisões e o quanto a tomada de decisão são sempre bastante custosos, né? A não ser, e além do mais, melhor dizendo, olhando para o sistema partidário brasileiro, a gente vê justamente isso que o Dow está falando, né? Como que a democracia representativa tende a perder, né, confiança e também a baixa, né, disponibilidade, né, a baixa disposição de tolerar conflitos políticos, né, principalmente aí no âmbito da sociedade. Então, ele termina, né, esse capítulo dizendo que qualquer país onde a política competitiva vem acompanhada de um sistema partidário altamente fragmentado, as chances de mudança para um regime hegemônico são significativas. Né? Então, é um alerta, né, para o Brasil, né, pois, como dito, nós convivemos com um sistema partidário altamente fragmentado e essa alta fragmentação visivelmente traz vários problemas, né, e ela pode levar até a mudança do regime de uma poliarquia, digamos assim, nos termos e nos quesitos do Robert Dow, para uma hegemonia fechada ou para um regime hegemônico. Né? Então, é um problema salientado pelo Robert Dow, o qual nós devemos, né, tomar medidas para evitar esse alto índice de fragmentação que infelizmente temos, né, no caso brasileiro, e os problemas, como dito, que essa alta fragmentação partidária vem trazendo para o regime político brasileiro. Então, o Dow também incentivou a produção, inclusive no Brasil, evidentemente, né, de trabalhos na área de ciência política sobre esse tema da alta fragmentação partidária. Enfim, esse é o capítulo que eu gostaria, né, de apresentar nessa videoaula. Eu espero mais adiante ter a oportunidade, né, de discutir, né, com vocês, né, a respeito, né, dessas ideias do Robert Dow, né, tirar algumas dúvidas e aproximar, inclusive, essas questões que o Robert Dow coloca, né, sobre sistema partidário e relação entre poderes, mas também, inclusive, a discussão, né, desses problemas
em torno aí das clivagens subculturais e do pluralismo, né? E o quanto essa questão, né, aparentemente não se relaciona com, né, a realidade brasileira, né, mas eu penso que o Brasil também está às voltas, né, desse problema, né, de rivalidades regionais e as questões étnicas que também aparecem no âmbito brasileiro e que precisam ser discutidas e tratadas devidamente no âmbito da poliarquia. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.